Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje um vídeo num formato especial. Hoje a gente está fazendo então o nosso primeiro vídeo de entrevistas. Sim, e foi necessário e foi muito útil, mesmo a gente fazendo aqui no meio do feriadão de Corpus Christi, exatamente para poder dar uma visibilidade para vocês sobre esse fato relevante do fundo Banestes Recebíveis Imobiliários, o BCRI 11, onde um grupo de cotistas, então, utilizando uma regra que permite que um grupo que represente pelo menos 5% do total de cotas peça a uma assembleia para discutir qualquer pauta, e aqui então eles estão pedindo para que a gestão do fundo seja alterada. Em vez de ser a gestão do Banestes, agora passa a ser a gestão da Suno Asset. Eu fiz questão então de convidar tanto o pessoal do Banestes quanto da Suno Asset para eles poderem trazer a visão deles sobre esse evento. Como o pessoal da Suno me respondeu primeiro, me respondeu no meio do feriado, obviamente a prioridade é deles então para essa primeira entrevista aqui no canal. E para representar então a Suno Asset, trazer um pouco dessa visão, da forma como a Suno está vendo esse movimento e o mercado como um todo, a gestão está trazendo a Amanda Coura, que é Head de Produtos Estruturados da Suno Asset. Muitíssimo obrigado, Amanda, e seja bem-vinda. Fala, Nod, tudo bem? Muito obrigada pelo convite aí para o canal. Noite de feriado de Corpus Christi, mas estamos aqui juntos, então me sinto lisonjeada de estar passando aí o finalzinho do feriado junto com você. Então vamos começar essa entrevista com uma pequena apresentação de quem é a Amanda Coura, o que é uma Head de Produtos Estruturados e uma pequena apresentação da Suno Asset também. Quem acompanha o mercado de fundos imobiliários, quando pensa na Suno Asset, pensa nos dois fundos imobiliários dela, mas a Suno Asset tem mais coisa do que isso, né, Amanda? Vamos lá, gente. Então, a Suno Asset é uma asset que surgiu dentro do Grupo Suno, que já é um grupo bastante forte, né, principalmente nessa parte de casa de análise, né? Nós temos relatórios que falam de ações nacionais, internacionais e fundos imobiliários também. E no finalzinho ali de 2019, a gente fundou a Suno Asset. Suno Asset que veio aqui, Nod, para ser uma opção completa já de investimento. Tem muitos investidores que não têm essa disciplina de ler relatório e montar suas posições sozinhos, eles preferem terceirizar isso para fundos. Então a gente veio aí para expandir ainda mais o leque de produtos, oferecendo fundos de maneira geral. A gente tem aqui os fundos imobiliários, hoje a gente tem um FOF, o SNFF, um fundo de CRI, o SNCI, a gente tem um fundo agro, que ele já está aí liquidado e ainda esse ano vai a mercado para todo mundo, e a gente tem um fundo de ações também, fundo de ações que replica aí todo o relatório de ações da Suno Research. Então hoje a gente tem essas famílias de fundo, a nossa ideia aqui é crescer, é ter mais alguns veículos que a gente acha que faz sentido para a estratégia e ser uma asset completa. Então esse é um resumo geral da Suno Asset. De mim, eu sou aqui a Head de Produtos Estruturados, então dentro da Asset eu cuido de toda a frente de produtos estruturados. Hoje a gente tem o fundo de CRI e o fundo agro, com o MGLG pós-votação que veio para a nossa gestão. Ele está aqui embaixo também do meu escopo, que é um fundo estruturado, e todos os outros fundos estruturados que vierem ou que a gente montar ficam aqui dentro do meu portfólio de produtos. Então eu sou a pessoa que cuido da estratégia, que organizo toda a rotina, toda essa parte de gestão de equipe, de estratégia dos fundos, né? Eu que fico aqui à frente dessa área de produtos estruturados, e o Vitor Duarte é aqui o CIO da Suno Asset como um todo. Já que você falou do Vitor Duarte, então vamos até explicar para de repente o pessoal que não sabe. O Vitor, ele foi durante muitos anos o gestor do BCRI. Durante praticamente todo o seu tempo de bolsa, o BCRI estava sob a gestão do Vitor Duarte, que era não só o gestor, mas a public face, a cara pública do fundo, ele que representava o fundo para os órgãos de imprensa, para as redes sociais e tudo mais. E daí então já surgiram mil dúvidas nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Esse é um movimento que surgiu do Vitor, é o Vitor que teve a ideia de trazer o fundo então para a Suno, onde ele trabalha hoje, ou foi a Suno, os fundos da Suno que compraram cotas e geraram esses 5% para puxar essa assembleia? Até que ponto houve intervenção mais ativa do Vitor e da Suno em toda essa operação?
Então vamos lá, a gente aqui na Suno, a gente fala muito abertamente sobre o que a gente acredita, né, que o mercado vai migrar. Então na parte de relatórios, por exemplo, a gente dá vários calls que a gente acredita que são tendências de mercado e por isso a gente recomenda eventualmente uma ação ou um fundo imobiliário. E a gente faz isso de forma macro também, dando nossos calls de gestão. Essa tese de consolidação, Nod, é uma tese que a gente vem batendo bastante na tecla, né? A gente sabe que hoje são muitos fundos imobiliários que existem no Brasil, uma gama gigantesca de opções, confunde muito o investidor e tem muitos fundos que são pequenininhos, que não conseguem crescer, ou que a gestão não é tão ativa, porque o foco ali, né, do gestor é eventualmente em outra estratégia, em outros produtos. Então a gente acredita que essa indústria vai ficar cada vez mais eficiente e buscando eficiência vai fazer consolidações de mercado. Isso na nossa cabeça é algo comum que vai acontecer, assim como acontece no ambiente de empresas, né? Consolidações, fusões, M&As e tornam o mercado mais competitivo, né? Mais eficiente, a gente acredita que isso vai acontecer também no mercado de fundos imobiliários. Então a gente começou a falar dessa nossa tese de forma muito aberta, até para dividir com o mercado essa nossa visão. Nesse sentido, a gente começou a fazer alguns movimentos orquestrados junto com gestoras. Exemplo, o fundo de ações da Mauá, que veio para a gestão da Suno, isso foi um movimento orquestrado, né, conversaram com a gestão da Mauá. O fundo MGLG, que é o logístico da Mogno, também foi um movimento orquestrado. Existem outras discussões orquestradas e existe também discussões que os próprios cotistas se organizam e vêm falar com a gente, porque sabem que a gente tem essa visão. Esse caso do Becri foi um exemplo, tá? A gente recebeu aqui de alguns cotistas que se organizaram essa intenção de convocar uma assembleia, elegendo o assunto como gestão, e quando a gente recebeu essa notícia desse grupo de cotistas, a gente parou e falou, tá bom, beleza, vamos ver se faz sentido dada a nossa estratégia. E aí, analisando o Becri, que a gente já conhecia, né, o Vitor foi o gestor do fundo por muitos anos, né, fez o fundo crescer, ter todo aquele portfólio de ativos investidos e participou muito de toda a trajetória do fundo, a gente discutiu um pouco e entendeu que faria sentido, que a gente poderia somar muito ao fundo e trazer ali alguns ganhos bastante importantes para o fundo. Então, nesse caso do Becri, foi passivo, né, os investidores que vieram consultar a gente para ver se havia um interesse, a gente sinalizou que sim, e aí sim eles convocaram a assembleia. Mas tem outros casos que é ativo, depende muito ali da situação. Mas Amanda, ainda dentro dessa linha de onde surgiu essa operação, eu queria fazer a pergunta agora mais específica sobre a XP. É fato público que a XP é uma das sócias do Grupo Suno. Isso é conhecido, isso foi reportado, isso não é nada novidade no mercado. Então também surgiram dúvidas, perguntas, teorias de que isso poderia ser um movimento então que teria partido da XP, ela através dos fundos dela, dos fundos de fundos, teriam juntado esse percentual para convocar essa assembleia, tirar esse fundo do Banestes e trazer para uma empresa da casa, que no caso seria a Suno Asset. O que você pode falar para a gente sobre isso? O quanto tem de dedo da XP nisso? Até que ponto a XP participou dentro dessa operação? Tá bom, bom, então a XP é um sócio bastante estratégico para a gente, inclusive muito das nossas discussões de criação de produto, né, inclusive é muito orquestrado com a XP, dado todo o know-how que eles têm. Essa especificamente do Becri, a gente não acompanhou a organização, né, dos cotistas que ali se juntaram e decidiram abordar a Suno para tomar, né, para aceitar tomar a gestão caso o voto da Assembleia seja favorável. Então a gente não sabe se a XP se envolveu, a gente acredita que não, tá, pelos cotistas que vieram conversar com a gente, que procuraram a gente, mas de novo, a gente não se envolveu nessa organização. Já perguntaram bastante para a gente também se o SNFF, né? O SNFF se envolveu, não se envolveu? O SNFF não se envolveu, é conflito, né? Conflitado o SNFF votar pedindo para a própria gestora assumir a gestão. Então, não teve nenhum envolvimento do SNFF, a XP, até onde a gente sabe, não também, tá? Porque a gente, de novo, não participou de toda essa organização de convocação de assembleia. Agora vamos pensar que a Suno teve a sua gestão então aprovada, que a Assembleia aprovou então a mudança de gestão. O que o cotista do Becri pode então esperar da Suno a partir desse momento? Ou seja, teve a Assembleia, foi convocada, foi aprovada, o fundo chegou no teu sistema hoje. O que o pessoal do Becri pode esperar da Suno de melhoria,
de benefício amanhã? Boa, essa é uma ótima pergunta, porque todo mundo que é cotista se faz ela também, né? Será que eu voto favorável, que eu voto desfavorável, né? O que que isso vai mudar na minha vida? Então, Nod, eu acho que assim, um ótimo exemplo e muito prático é simplesmente olhar o que a gente faz no SNCI, que é um fundo bem comparável, né? Um fundo de papel também. E o que que a gente faz aqui na gestão da Suno da SNCI que a gente acha que pode melhorar muito no Becri. Então, primeiro ponto que eu quero destacar, a questão da transparência, né? A gente na CNC, a gente traz um nível de transparência e profundidade de informação do fundo e da carteira alocada muito intensa, né? Então, hoje o SNCI, ele tem 3 relatórios. O gerencial, que é aquele macro mensal, que tem lá um resumo geral do fundo. No relatório gerencial, a gente abre um nível de profundidade enorme das 10 operações maiores do fundo. A gente tem agora um relatório de monitoramento que é novo, nem sei se você chegou a ver esse, a gente postou esse mês o primeiro. Então, todos os ativos que têm risco de performance, né? Performance entende-se como obras e vendas, vai ter um report mensal também desses fundos, desses ativos, como que está o andamento das obras, das vendas, se tem alguma situação de risco, de perigo para o cotista já ficar ciente. E a gente tem um relatório de risco que é semestral, para falar de fato de como está o risco macro do portfólio, dado que a gente tem operações corporativas, né? Então é com balanço semestral que a gente vai reanalisando, recalibrando. Então são 3 relatórios com nível de profundidade e de informação muito intenso. Segunda parte, comunicação. No SNCI e na Suno Asset como um todo, a gente está ligado no Grupo Suno, que é um grupo que faz essa parte de comunicação e interface com o mercado muito intensa. Então, os cotistas do Becri podem esperar isso. Lives mensalmente, respondendo ali caixinha de perguntas no Instagram, isso a gente é muito ativo, isso ajuda a tirar muitas dúvidas. A gente é muito ativo no sentido de ensinar os cotistas, né, o que é uma emissão, o que é, qualquer dúvida que eles tenham de mercado, né, Datacom, data de pagamento, como que eu me organizo, todos esses termos do mercado financeiro. Então, essa comunicação ajuda a dar muita credibilidade para o cotista, a tomar mais decisões de investimento. Tudo isso gera mais liquidez. O SMC é um fundo, Nod, que ele opera mais ou menos com 2 milhões e meio de liquidez por dia. Um fundo que acabou de ir para 370 milhões com esse terceiro follow que a gente fez. O Becri não tem nem 1 milhão de liquidez, é um fundo muito maior. Então, a liquidez ajuda muito, né? Ela dá uma segurança de liquidez, de eu comprar, vender posições assim que eu precise. Então, pode esperar liquidez para o Becri, com toda essa estratégia de transparência e comunicação. E, por último, uma parte de eficiência, tá? Acho que tanto de rendimentos do fundo, porque a gente aqui na Suno é uma casa que faz muita originação primária. No Becri, o pessoal é um pouco mais passivo nesse sentido. Aqui a gente tem toda uma esteirinha de originação e estruturação de operações, então o time ele é muito PhD mesmo em crédito aqui, em analisar diferentes tipos de crédito, trazer operações que não tenham esse risco cruzado com outros fundos de CRI no mercado. Então a gente gostaria de trazer esse diferencial para a carteira do Becri e balancear ela, né? Tem uns fundos ali, outros fundos imobiliários que a gente acha que não faz muito sentido ter, seria mais interessante ter uma exposição em outros tipos de ativo-alvo mesmo, que são CRIs, todo esse rebalanceamento de portfólio que desfrutaria em mais rendimento para o cotista. Então, se eu pudesse destacar, né, algumas das principais características de melhoria, seriam essas. Perfeito. Mas vamos pensar então, de novo, que tenha sido aprovado. Agora a Suno passa a ter 2 fundos do mesmo segmento, 2 fundos de CRI. O SNCI, que já é o fundo da casa, criado por vocês, e agora o Becri. Como é que vai ficar essa gestão entre os 2 fundos? A ideia vai ser o quê? Fazer a incorporação, juntar eles 2 num só, ou manter essa estratégia em separado, como a gente vê em outras casas, um fundo mais ligado a CDI, o outro mais a IPCA, ou um fundo mais high risk, o outro mais high grade. Como é que está esse planejamento? Qual é a ideia de vocês para essa operação? É juntar mesmo ou vai ter eles vão ter portfólios diferentes? Vamos lá, nossa cabeça aqui é sempre de ter teses macros e não ter um monte de tese para não confundir o investidor. Então, nesse sentido, sempre que a gente for de criar um fundo de papel, a gente nunca pensou em fazer um fundo de IPCA, um de CDI, um high yield, um high grade. Por que disso, né?
Porque esses fundos, eles têm ali toda uma política de investimento que é focada nessas características, e se o mercado tem um estresse, como teve agora, né, do IPCA 12% ao ano, e um fundo que é só regrado ao CDI, ele apanhou pra caramba. Agora que o CDI está voltando a se escalar, agora ele está se beneficiando disso, e um fundo só de IPCA, eventualmente daqui um ano, vai começar a apanhar de novo, porque o IPCA vai voltar para a meta, né? Não vai apanhar, vai começar a render menos. Então a gente sempre gostou de ter um mandato amplo para a gente ser flexível na gestão ativa e fazer a melhor alocação possível, dado ali temperatura e pressão de mercado. Então essa sempre foi a nossa cabeça. Vindo o BCRI para cá, caso, óbvio, a votação seja favorável, a gente vai ter 2 fundos de papel. A gente vai manter esses 2 fundos? Não. A nossa ideia é juntar no SNCI, que é o nosso flagship aqui, até por termos de nome, né, toda uma identidade visual. É um fundo que tem uma eficiência de custos melhores, a taxa de gestão dele é mais barata que o BCRI, então isso vai para o bolso do cotista, né, super importante. E a nossa ideia seria fundir os 2 veículos até para focar todos os esforços, estratégia de gestão, rotinas em um fundo só. O que a gente tem que fazer para isso acontecer? Né, os fundos têm que estar ali com os processos muito bem azeitados. Então, antes a gente ajustaria um pouco a carteira do BCRI, que a gente entende que a do SNCI é mais organizada, é superior em questão de alocação, risco-retorno. E depois, com todos os processos bem organizados, né, e a precificação dos 2 fundos bem feitas, a gente faria essa fusão que seria mais uma parte processual. E aí a gente não prejudicaria nenhum cotista, porque os fundos estariam mais, né, equivalentes assim, para serem fundidos. Mas a nossa ideia é fundir, tá? A gente vai trabalhar para que seja um mandato só, porque a gente acha que faz mais sentido. Agora, dentro dessa ideia de fazer algumas mudanças que você falou, o que você consegue antecipar para a gente? O que você quer dizer com mudanças no BCRI para facilitar essa incorporação? São alguns papéis que tem ali no portfólio que vocês não gostam e vocês vão querer vender antes de propor a incorporação? Ou é mudar alguma coisa no portfólio, aumentar a exposição CDI, aumentar a exposição IPCA, aumentar o caixa do fundo, trocar os papéis por papéis mais longos ou por papéis mais curtos? O que você pode dizer, assim, o que está na cabeça de vocês em relação a essas mudanças para facilitar esse encaixe, essa incorporação entre os fundos? Então vamos lá, pegando a carteira do BCRI hoje, a primeira mudança que a gente focaria em fazer seria no portfólio ali de fundos imobiliários. A gente entende que os fundos que ele tem em carteira não necessariamente são complementares à estratégia de papel. No SNCI mesmo não tem nenhum fundo imobiliário, só tem CRI. Ah, mas vocês nunca colocariam um fundo imobiliário? A gente colocaria, caso ele fosse extremamente complementar ao nosso portfólio e trouxesse ali, né, todo um balanceamento de risco e retorno da carteira. A gente entende que os fundos imobiliários que tem hoje no BCRI não trazem isso, né? Eles trazem ali um certo desbalanceamento, seria mais efetivo, mais produtivo estarem alocados todo esse capital em ativos finais, em CRIs. Então, eventualmente, a gente tentaria fazer um movimento nesse sentido, tá, para rebalancear essa carteira aí de fundos imobiliários. Alguns papéis, acho que tem uma liquidez legal no secundário, até porque o BCRI ele é formado por muitos ativos de mercado, né, que você vê em outras carteiras, então daria para a gente vender com spread positivo e realocar em originações primárias nossas, que traz uma sinergia ali muito melhor de risco e retorno, taxas melhores para o portfólio, e aí sim, né, o fundo ficando rebalanceado, com spreads de créditos mais semelhantes ao SNCI, a gente faria essa fusão. Então, antes essa organização da casa, focando principalmente nisso, em rebalancear essa carteira de fundo imobiliário e, eventualmente, fazer liquidez com alguns papéis que são bem líquidos no mercado de CRIs e alocar em CRIs que a gente origina aqui primário, né, e traz todo esse alinhamento maior de alocação com o gestor. Claro que aqui, tanto eu quanto você, a gente está falando de um futuro caso a Assembleia aprove a mudança de gestão e tudo ocorra dentro ali de um planejamento básico que vocês já demonstram ter. Mas em quanto tempo, no seu plano ideal, essa incorporação então ela seria proposta? Quando ela aconteceria? Teve a mudança de gestão. Ok, quanto tempo você acha que é necessário fazer esses ajustes no portfólio para poder chamar essa incorporação? É algo super rápido? É algo para os próximos anos? Aonde que está esse planejamento de vocês?
Bom, então assim, a gente já tá, como já surgiu esse fato relevante, todo o time aqui de crédito que está ligado ao SNCI já está olhando a carteira do Becri também, entendendo os ativos, analisando, né? Até porque pelo nível de profundidade que a gente dá nos nossos relatórios, a gente já tem que começar a se organizar. Se for desfavorável, beleza, a vida que segue, a gente se aprofundou estudando outros ativos. Agora, se for favorável, vai vir aqui para nossa gestão, a nossa ideia é ser super eficiente nessa organização de casa, tá? Que a gente entende? É difícil dar um prazo, mas eu até fiz uma outra live hoje falando também sobre o tema Becri. Essa foi uma das perguntas e foi o que eu falei lá. Eu acredito que em 6 meses, até o final do ano, a gente consiga aí ter os processos bem azeitados e fazer essa fusão. A ideia seria finalizar o ano com o SNCI incorporando, né, o Becri, caso fosse favorável. Vai dar certo? Não vai dar certo? Vamos ver como vão ser esses movimentos, né? Mas a gente está se organizando para isso. Perfeito. É natural que podem surgir outras dúvidas que os cotistas, principalmente do Becri, podem querer interagir mais com vocês, conversar, tirar mais dúvidas, entender um pouco mais dessa proposta de vocês. Então eu te pergunto, para aqueles que têm essa dúvida, essa vontade de conversar com vocês, qual é o melhor caminho para poder tirar essas dúvidas? É pelas redes sociais? Tem algum e-mail exclusivo? Como é que vocês vão fazer essa interação com aqueles que querem, então, principalmente do Becri, mas também imagino do SNCI, que queiram conversar sobre essa operação com vocês? Tá bom, então vamos lá. Quem tem dúvidas, é cotista do Becri ou até do SNCI, né, e quer entender esse eventual movimento que possa vir a ser incorporado algum dia no SNCI, pode ficar acompanhando a gente no Instagram da Suno Asset, principalmente, que lá, Nod, a gente vai abrir algumas frentes de comunicação com os cotistas para mandarem dúvidas e para a gente esclarecendo da melhor forma possível. Seja via live, seja via uma resposta direta, né? Vamos ver o volume de dúvidas que vai chegar e até o nível da dúvida. Às vezes é fácil de responder em um inbox, às vezes precisa de uma live para explicar um pouco mais. Então, pode acompanhar nosso no Asset, que a gente vai consolidar lá toda essa nossa estratégia de comunicação, assim como é feita para os nossos outros veículos, para ajudar aí o investidor a tirar todas as dúvidas que eles tenham durante esse período aí de votação, né, de tomada de decisão. Olha, Amanda, não tenho nem palavras para agradecer a tua disponibilidade no meio desse feriadão para conversar com a gente. Então, assim, muitíssimo obrigado mesmo. E queria deixar aí um espaço, então, para as suas últimas palavras sobre esse movimento que está acontecendo, não só na Suno, como no mercado como um todo. Não é a primeira operação que a gente vê desse tipo no mercado, também não será a última, é claro que não. Não é a primeira que a Suno participa, a Suno já entrou também numa articulação junto com o pessoal da Mogno no MGLG. E agora, mais essa, tem outras operações vindo. Como é que você enxerga esse movimento? O que você pode antecipar para a gente dessa realidade do mercado atual? Tá bom, então vamos lá. Como eu comentei no começo, a gente acredita muito em mercados eficientes e que vão cada vez mais se profissionalizando. Eu acredito que o mercado de fundos imobiliários está passando por essa onda agora. Teve uma onda lá no começo que foi de boom, né, de todo mundo começando a investir em fundo imobiliário, muita gestora surgiu, muito fundo imobiliário surgiu, e agora está em um momento de profissionalização desse mercado. Então, a gente acredita nesse movimento, não só acredita, né, como a gente promove esse movimento. Por isso, quando a gente fala que deve ter mais coisa no pipeline, é porque esse movimento está começando a acontecer agora. Não é só a Suno que faz, outras casas fazem também, e acho que é um movimento maravilhoso no final do dia para o cotista, que é a pessoa que mais vai se beneficiar disso, estando aí, né, acompanhando toda essa estratégia e incorporando fundos em estratégias mais eficientes, mais pró-mercado, mais transparente. Então, é isso que todo cotista pode esperar de quando algum movimento desse sentido vem para a Suno Asset, né, como a opção da Suno Asset gerir. É esse trabalho que a gente está fazendo no fundo da Mauá, no fundo da Móvel, né, que acabamos de pegar a gestão, e em outros veículos que venham aí de forma ativa ou de forma passiva a consultarem a Suno para assumir a gestão. Então a gente gosta muito disso, tá, Nádia? Essa é muito a nossa cabeça, a gente vem batendo nessa tecla, acho que outros movimentos assim vão acontecer, não necessariamente só pela Suno Asset, e a gente fica muito contente quando cotistas vêm acionar a gente, né, para perguntar se faz sentido, não faz, a gente assumir a gestão. A gente entende que é
todo um trabalho de formiguinha aqui muito árduo que a gente faz no dia a dia e que vai passando toda essa credibilidade para o mercado. Então, eu queria te agradecer pelo espaço da gente poder aqui falar um pouco da nossa cabeça, da nossa visão e, de novo, vamos estar sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tiver e trazer qualquer conforto necessário aí para dar todo o respaldo para os cotistas. Eu agradeço muitíssimo a Amanda Coura, Head de Produtos Estruturados da Suno Asset, por conversar com a gente, por trazer a visão da Suno Asset sobre esse fato relevante, essa proposta de alteração de gestão. Eu, claro, como eu disse, também fiz o convite ao pessoal do Banestes. Está aberto aqui o espaço. Alguém mais também que queira se manifestar em relação a essa operação de alguma forma, os cotistas relevantes que convocaram a Assembleia, se quiserem bater o papo aqui para poder trazer o motivo que levou a eles a fazer esse pedido, também o espaço está aberto. Tá? E meu recado a você que é cotista do Becria ou que pretende comprar cotas, vote. Não importa se você é a favor, se você é contra, não importa se você tem pouca cota ou muita cota, vote. É o seu patrimônio, você é um dos donos do fundo. Não se omita e terceirize a decisão para outros cotistas que você nem conhece, você não sabe quais são os interesses. Vote. Seja dono do seu patrimônio. Pouco importa se você é favorável ou contra. Quando sair a convocação, ainda não tem uma data específica, mas quando sair, vote. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se quando você estiver assistindo esse vídeo, o pessoal do Banestes já tiver feito a entrevista, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para que você possa assistir essa entrevista aqui. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!